Aproveitar e conversar rapidamente aqui com a Fabiana Oliveira, que é especialista em relações internacionais com foco aqui na América Latina. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Você viu que o debate já estava pegando fogo aqui em relação a isso. Eu quero ouvir a sua análise sobre esse primeiro turno e se alguma coisa ali te surpreendeu também, a exemplo do que contou aqui o nosso argentino Gustavo Segré. Olá, Evandro. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, especialmente com o professor Gustavo Segre, que foi meu professor de graduação. Um abraço, professor Gustavo. Que legal. Bom, definitivamente foi uma eleição, foi um resultado que surpreendeu a todo mundo, né? As pesquisas mostravam a possibilidade de um segundo turno mesmo entre Sérgio Massa e Javier Milei. Mas a gente não imaginava que o Sérgio Massa pudesse ter essa recuperação tão expressiva, né? E havia também, óbvio, a possibilidade de que o voto da Patrícia Bullrich migrasse para o Milei ainda no primeiro turno e que, eventualmente, o Milei fosse vencedor já nessa eleição que ocorreu ontem, né? Então, foi, sem dúvidas, uma enorme surpresa. Agora, o que fica em aberto realmente é a capacidade, então, do Sérgio Massa de continuar angariando votos entre talvez um setor mais, como que eu posso dizer, talvez menos radical dessa coalizão Juntos por el Cambio, né, da coalizão da Patrícia Bullrich. Então, uma parte do partido ali mais próxima do Larreta, por exemplo, ou eventualmente do candidato do candidato cordobês, né, o Juan Chiaretti, né. Então, talvez exista alguma possibilidade, mas o mais natural seria realmente que os votos da Patrícia Bullrich migrassem agora para o Milei, muito apesar do fato de que nos debates eleitorais os dois travaram disputas bastante duras, inclusive com Javier Milei acusando, né, a Patrícia Bullrich de ser uma assassina por causa do passado de montoneira dela, né? Então é um cenário muito difícil de prever. Não é por nada que as pesquisas estavam com tanta dificuldade, né? Foram 12 pesquisas nas últimas semanas, apenas a da Atlas Intel minimamente se aproximou do resultado, né? Então, é um cenário muito complicado, muito difícil, realmente, que pode acontecer daqui até o dia 19 de novembro. O professor, agora tem uma questão que me chamou a atenção. Por mais que Sérgio Massa tenha surpreendido saindo na frente, deixa eu vir um pouquinho para cá, porque ela agora está integrada aqui ao nosso estúdio. É o pior resultado do peronismo, né, dos últimos tempos. Isso, de alguma forma, te chama a atenção também, ou mostra que há um caminho ali que os argentinos talvez estejam olhando? E depois eu vou passar para o Gustavo Segré. Definitivamente, né? Definitivamente. Esse resultado ele só se aproxima do resultado no contexto das eleições entre Duhalde e De la Rua. É um cenário muito difícil, muito complicado para o peronismo. O que surpreende é justamente o fato de que a gente esperava que fosse ser ainda pior, né? Inclusive pelo desempenho do Sérgio Massa nas PASSO, né? Em agosto, nas eleições primárias, né? Então, o peronismo está muito desgastado, o kirchnerismo em especial, né, porque o peronismo é muita coisa, muita gente, são muitas tendências, mas o kirchnerismo está muito desgastado, então também não é por nada que a Cristina Kirchner apareceu muito pouco na campanha do Sérgio Massa, o próprio Alberto Fernandes apareceu muito pouco, então o governo ele é automaticamente responsabilizado pelo cenário muito difícil que a Argentina enfrenta, com inflação de 3 dígitos, que não apresenta nenhum sinal de que vá arrefecer, um nível de empobrecimento de 40% da população, é natural que o governo ele seja responsabilizado por isso. E ainda que o Sérgio Massa tenha efetivamente entrado, né, no governo há pouco tempo, ele é o atual ministro da Economia. Então, durante os debates, ele tinha muita dificuldade para se desvencilhar disso. Ele tentava dizer, não é o meu governo, né? Eu sou ministro, mas esse não é o meu governo. No meu governo, eu vou fazer diferente e eu vou governar com os melhores. Eu convido a todos os melhores, não importa se são do Juntos por el Cambio ou se são do La Libertad Avanza, estão todos convidados, né? Então, ele tem tentado se descolar um pouco do que é o governo do Alberto Fernandes, ao mesmo tempo em que se coloca como um conciliador, alguém capaz de arregimentar as melhores cabeças, né, da Argentina. Esta vez se vai dar certo. Segré, como é que você analisa? Primeiro, quero mandar um abraço para a Fabiana, porque era muito boa aluna na época. Era o piperno da classe, porque ela questionava sempre aí com argumentos, brigava muito comigo. E Fabiana, isso aí é um elogio, tá? Então era canhoto. Ô, Segré, era canhoto ou não?
Ela tinha ideias de agrupação social, mas sempre foi muito de argumentar, e isso é muito válido, sempre. Por isso eu gosto tanto do Piperno e por isso eu gosto tanto da Fabiana. Mas que prazer que o 3 em 1 me dá de conseguir me encontrar agora como uma especialista, como uma colega e já não mais como uma aluna. Parabéns, Fabiana, pelo teu crescimento profissional. Fico muito orgulhoso de você. Mas assim, nesse contexto, e somente para incrementar, o Sérgio Massa, ele omite uma questão que é: eu não era parte do governo, vírgula. Por quê? Porque ele era presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele era um representante do governo para determinar a pauta. E no Senado estava quem? Cristina Fernandes. A legislação da Argentina identifica que o vice-presidente da República automaticamente é presidente da Câmara dos Senadores. Então, ele era parte do governo, sim, só que estava em outra posição. Estava na posição da estrutura legislativa e não apenas na executiva. Mas o Massa é um camaleão da política. Ele já foi peronista, já foi contra o peronismo, já foi contra a Cristina, já foi a favor do Macri, já fez apoio ao Macri, inclusive foi determinante o apoio do Macri em 2015. Ele ia ser ministro do Macri. Ele se transforma. Por isso que a gente chama o Massa aqui de panqueca. É o cara que vai virando dependendo de onde ele vai. O apelido dele é essa. Inclusive, o Massa, ele não tem nenhum problema com esse apelido, é a prova, é de teflon. Ele não tem problema de ser chamado como for que seja, mas ele tem como único objetivo a questão de ser presidente da República. E ele está competitivo. O real peronista nessa eleição não é Massa, é o Juan Schiaretti. Juan Schiaretti, que representa o peronismo tradicional. O Massa representa um ressábio do kirchnerismo com um pouco de progressismo, com alguma questão conservadora também, e eu acho que ele vai girar ao centro, sobretudo nas questões econômicas. Ele tem que afirmar que vai ir para o equilíbrio fiscal, porque é um dos talões de Aquiles que tem hoje a economia argentina de tanto e tantos anos de ter gastado mais do que arrecada. E o grupo que está com ele, por exemplo, na pauta que nós vimos com o Favale, estava do lado Gustavo Martínez Pandiani, que deve ser, se o Massa ganhar, o próximo chanceler. Eu trabalhei com Gustavo Martínez Pandiani em 2000 e 2001, na província de Buenos Aires. E são pessoas que são competentes no trabalho que eles fazem e são muito pragmáticos. Então, me parece que o Massa vai tentar emular ao presidente Lula 2003, em que ele defendia as questões da ajuda social com a mão esquerda, mas acionava a política econômica com a mão direita. Agora, professora Fabiana, só rapidamente, né? A gente viu já a Patrícia Burrit dando um sinal de que ela não vai apoiar peronismo de jeito nenhum. Mas a gente poderia esperar, no teu ponto de vista, algum posicionamento direto dela em favor de Javier Milei? Ou vai ficar meio que para os seus eleitores que escolham o que queiram fazer e o sinal já foi dado? Bom, Evandro, como eu disse, ela foi pessoalmente muito atacada, né, pelo Milei durante a campanha, mas ela sempre se posicionou como uma candidata fortemente anti-kirchnerista, né? Então é bem possível que em algum momento ela se posicione de maneira mais contundente a favor do Milei. De qualquer maneira, o ex-presidente Maurício Macri certamente vai fazê-lo. Ele já vinha, inclusive dentro do Juntos por el Cambio, ele vinha sendo acusado de não se engajar o suficiente na campanha da Patrícia Burrit, porque ele já vinha trocando meio que afagos públicos, né, com o Milei. Já existiam, inclusive, conversas, assim, boatos sobre uma eventual participação do Macri no governo do Milei, né? Mas, então, esse cenário a gente vai precisar ver nos próximos dias. Mas resta pouca dúvida de que parte significativa dos votos da Patrícia devem ir para o Javier Milei, independente de um posicionamento mais enfático dela, né? A questão é o que vai sobrar, então, para o Juntos por el Cambio daqui para frente. Porque eles basicamente venceram em apenas dá para chamar de província, né? Eles venceram na comunidade autônoma de Buenos Aires. Se eu não me engano, elegeram o governador em Entre Rios, né? Tiveram uma redução bastante expressiva da sua representação no Congresso. E, talvez elejam, acredito, o prefeito de Buenos Aires, né, com a pessoa indicada pelo Macri, né, acho que irmão do Macri.
Então, assim, o que sobra do pontos por câmbio? E aí a impressão que me dá é de que realmente se repete na Argentina um cenário que a gente viu no Brasil. Quando surge, então, uma nova candidatura dentro do campo da direita, mas mais próximo de um certo extremo, com propostas mais disruptivas, isso termina esvaziando a centro-direita. Então, a grande questão que fica para a gente é como que o Juntos por el Cambio vai se recuperar disso, porque aí dentro a gente tem não apenas o Cambiemos, PRO, né, a agrupação do Maurício Macri, mas a gente tem um dos partidos mais tradicionais da política argentina, que é o radicalismo, né, e aí essa agrupação está perdendo força, né, está perdendo espaço, que é bastante preocupante, né. Professora Fabiana Oliveira, muito obrigado por conversar conosco hoje aqui no 3 em 1. Até a próxima, e foi muito legal ver você e o Segré aí debatendo e discutindo agora em um outro cenário, em uma outra ocasião, em que vocês dividem o espaço como especialistas neste assunto. Um grande abraço para você, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço, boa tarde a todos.